Uma perseguição pode deixar a gente em choque, sem saber o que fazer. Então, justamente por isso, eu tô trazendo 3 histórias do Reddit, de pessoas que passaram por isso e saíram ilesas dessa situação. Oi, é o Isa. E faz um tempinho que eu não posto por aqui, né? Por mais que eu nunca tenha me comprometido em postar vídeos com alguma frequência, talvez eu deva isso pelo menos pra mim mesmo. E é por isso que eu tenho uma declaração. Eu vou postar pelo menos 2 vídeos por semana. Se vocês tiverem qualquer sugestão de vídeo, sintam-se livre para colocar nos comentários. Eu vou ficar muito feliz em ter que passar menos tempo pensando no que eu tenho que fazer e começar a fazer o roteiro em si. Enfim, eu tô planejando vídeos de Reddit toda quarta-feira e todos os mais trabalhosos, como os casos criminais, jogos de terror, outros tipos de histórias, nas sextas-feiras. Tirando toda essa baboseira e seguindo para o vídeo de hoje, é um acúmulo de histórias do r/Creepy Encounters. Inclusive, se vocês tiverem mais sugestões de subreddits para essas histórias, eu tô na procura para expandir meu repertório. Bem, que venha a neva. Eu tô bastante perturbado agora e eu não sei com quem eu posso falar. Então eu decidi postar aqui. Recentemente eu me mudei para uma casa nova, um prédio antigo da década de 20, localizado em um bairro tranquilo. Tava tudo bem, até que eu comecei a notar coisas estranhas. Cerca de 2 semanas atrás eu vi um homem estranho rondando na minha propriedade. Já que era tarde da noite, ele parecia estar vasculhando as minhas latas de lixo, eu não dei tanta bola. No começo eu pensei que fosse só alguém perdido ou um morador de rua procurando comida, mas as coisas elas começaram a ficar preocupantes muito rápido. Uma noite eu vi alguém pela janela da minha cozinha, só parado ali, olhando para dentro da minha casa. Ele estava vestindo roupas sujas e tinha uma expressão vazia no rosto, sabe? Quase como se não tivesse realmente vendo o que ele estava olhando, como se ele não estivesse procurando nada em específico. Eu acendi as luzes externas e ele saiu correndo dali. Desde aquele dia, eu vejo ele bem às vezes. Ele parece quase como meu fantasma particular, sabe? Tem vezes até que eu encontro pegadas na lama perto de janelas ou de objetos que eu uso muito pela casa. Uma vez eu até encontrei um sapato velho meio enterrado no meu jardim, como se alguém tivesse tentado esconder ele, ou tivesse faltado tempo, ou até, pior ainda, que ele não tentou esconder, ele só queria me deixar paranoico. O pior de tudo é que eu comecei a ouvir barulhos estranhos na noite. Arranhões nas janelas, batidas leves nas paredes e sussurros que não davam para entender e que pareciam vir de fora. Eu liguei várias e várias vezes para a polícia, mas sempre que eles chegavam o homem tinha sumido e não encontravam nenhum sinal dele, então parecia um louco. Os meus amigos também achavam que eu era um louco, um paranoico e que eu estava imaginando coisas por causa do estresse da mudança. Mas eu simplesmente não consigo deixar de sentir que realmente tem ou tinha alguém me observando e tentando me assustar, sabe? Eu até comecei a duvidar da minha própria sanidade. Às vezes eu até me pergunto se eu tô imaginando tudo isso. Mas as pegadas, os objetos movidos e até os ruídos, eles são reais. Eu tô vivendo eles. Alguém já passou por algo semelhante? Eu tenho algum conselho do que eu devo fazer? Olha, eu nunca passei por algo desse gênero, de ver literalmente uma paranoia. Mas eu pelo menos instalaria câmeras ou chamaria alguém pra morar comigo. Pra pelo menos eu ter prova de que eu não tô ficando doido da cabeça, que eu tô ficando lelé da cuca. Depois disso, talvez eu ia montar uma espécie de armadilha pra ele. Talvez até aquelas do filme Esquecendo de Mim, sabe? Bem, se for pra deixar as piadas de lado, realmente instale a câmera por tudo, pra você ter provas
pra polícia, pra eles fazerem alguma coisa, ao invés de você ficar se achando um completo paranoico. Bem, vamos para a próxima história, que também é sobre um cara e que não dá para confiar totalmente na sanidade dele. Para contextualizar, eu moro em um pequeno trailer no centro de Wisconsin. Deve ser isso. E bem ao lado tem uma ferrovia, que atravessa todo o estado e leva a um Wally World, se você descer por 20 minutos. Wally World deve ser um parque de diversões ou algo do gênero. Vou pesquisar e colocar na tela aí o que é o Wally World. Eu era um adolescente na época, na 8ª série, sem carro ou qualquer outro meio de transporte, além de uma bicicleta velha e as minhas 2 boas e novas, por causa da idade, pernas. Os trilhos da rodovia tem trilhos, rodovia. Os trilhos da ferrovia seguiam em linha reta, levando diretamente a um Walmart. Então, se eu fosse de bicicleta até o Walmart, levaria quase o mesmo tempo que se eu andasse direto pelos trilhos. Dito isso, na maioria das vezes, eu caminhava, porque eu nunca gostava muito de andar de bike, porque eu tenho problema nas costas desde cedo. Nesse dia, eu decidi que eu ia no mercado, no Walmart, para comprar coisas idiotas de criança, um pouco antes do sol se pôr. Isso vai ser importante depois, guardem minhas palavras. Basicamente, eu fui até a loja e me distraí só olhando em volta. Comprei comida, bebida e algumas bobageiras. Mas saí quando o sol estava se pondo. São cerca de 20 a 25 minutos até casa de a pé e eu decidi passar pelos trilhos de novo. Por volta dos 10 minutos, estava tudo muito escuro e eu era uma criança muito medrosa e ansiosa por causa do meu autismo. Eu tinha medo do escuro até os meus 14 anos e muitas vezes eu tinha pesadelos ou via coisas que não estavam no meu armário ou em cantos escuros, etc, etc, etc. Ou seja, nervoso e hipervigilante. 5 minutos depois, eu podia jurar que eu estava ouvindo passos nas pedras e que eles não eram meus. Parei algumas vezes para ouvir e eu confirmei que alguém estava caminhando na minha direção. E não estava tão longe assim. Eu não conseguia ver quem era ou quantos eram por causa daquela escuridão e da falta de iluminação nos trilhos da ferrovia. Eu não tinha telefone ou qualquer tipo de lanterna. Nesse ponto eu comecei a matutar na minha cabeça que nem um doido. Imagina um adolescente idiota no meio dos trilhos de noite e alguém seguindo ele matutando igual um... Ai meu Deus. No começo eu não sabia o que fazer. Mas conforme o som dos passos se aproximava, eu decidi gritar e avisar que ele estava vindo na minha direção. Parei enquanto eu fazia isso e disse alguma coisa como: "Tem alguém aí?" Embora eu saiba que isso pode parecer bobo quando você é adulto e está olhando a situação de fora, eu estava acostumado com o meu cérebro me pegando peças e eu estava quase convencido de que eu estava ouvindo coisas. Quem que fosse não me respondeu. E nesse ponto os passos já estavam se aproximando de novo, mas ainda eram difíceis de distinguir dos meus. Então eu parei. Os passos continuaram por um breve momento, então eles pararam também. Chamei novamente. "Oi, tem alguém aí?" E não obtive nenhuma resposta. Eu ainda era um pré-adolescente e tinha uma voz de criança. Eu sinto que qualquer adulto teria respondido: sim, eu tô apenas caminhando. Ou o que seja, que teria falado algo, sabe? Não seria um totalmente estranho que tá seguindo uma criança no meio dos trilhos e que não fala nada quando ela tenta falar alguma coisa. Eu tava com medo genuíno e eu tenho certeza que dava pra perceber na minha voz. Depois de eu não receber resposta de novo, eu disse pra mim mesmo que eu estava apenas imaginando coisa e continuei seguindo a pé. Estando um pouco menos de 15 minutos da minha casa, eu ouvi os passos novamente. Eles estavam se aproximando assim que eu comecei a andar. Nesse ponto, o medo tomou conta de mim. Eu comecei a gritar e fazer sons de grito, pensando que poderia ser algum tipo de animal. Eu gritei por coisas do gênero: "Eu sei que você tá aí e eu tenho uma faca", o que foi uma besteira total, mas eu achei que podia encorajar a pessoa a responder pelo menos, coisa que eu tava errado. Algumas vezes, enquanto eu falava, eu vi os passos pararem novamente. Finalmente, depois de cerca de
3 a 5 minutos depois, parando várias vezes e ouvindo os passos dele, que seja, pararem também, ele se desculpa até por não ter uma medida de tempo boa, concreta, porque ele estava grog, estava totalmente errado. Eu também estaria. Depois disso, eu começo a ver esse cara saindo da escuridão, quase se materializando. Ele usava jeans e um moletom escuro, com capuz mascarando completamente o rosto dele à distância. Eu fiquei aliviado por algum motivo. Aliviado porque eu não tava louco, talvez, não sei. E comecei a falar pra caramba pra esse cara que eu tava apenas com medo e que não tinha certeza se ele tava nos trilhos. Ele não respondeu de novo e isso aconteceu antes dos fones de ouvido pro Bluetooth, sabe? Não tinha naquela época e eu não via nenhum cabo de fone subindo até a orelha dele. Então ele não tava de fone, ele tava me ouvindo, se fosse uma pessoa de verdade. Como ele não respondeu, eu tava olhando pra ele com cautela e ele continuava se aproximando. E quando ele chegou perto o suficiente, a gente se encarou no fundo da alma um do outro. Eu nunca vou esquecer aquele arrepio que percorreu a minha espinha naquele momento. Ele estava me observando de um jeito inexpressivo, um olhar ameaçador, como se ele estivesse pensando no que ele ia fazer comigo. Ele estava com as mãos enfiadas no bolso e quando eu passei por ele, parecia que ele ia tirar algo da mão direita. Eu era um garoto muito magro e apesar de eu ter um problema nas costas, eu era rápido de correr. Então eu fiz isso. Corri o mais rápido que eu pude e depois dali tudo ficou confuso como um borrão. Eu tropecei e caí 2 vezes, além de me encharcar na lama quando tentei atravessar a pequena vala que separa a pista do estacionamento de trailers da minha casa, até que eu finalmente cheguei nela. Eu nunca contei para minha mãe e nunca mais andei naqueles trilhos à noite. Depois eu ler isso novamente, pensei que eu poderia descrever um pouco mais as faixas para contextualizar. Elas estão numa colina elevada ao lado dos trailers e você pode caminhar por 1 minuto na direção errada para entrar na estrada principal onde eu moro, ou você pode cortar caminho por esse pequeno local onde algumas pessoas colocaram uma tábua, exatamente para esse propósito, atravessar uma vala e entrar nos trilhos. A prancha estava quebrada ao meio e parcialmente submersa, então era como se você tivesse que pular para pousar na prancha com um pé e depois chutar pro outro lado. A vala tem talvez um metro de largura, então não é um salto enorme, mas sempre tem água parada e é desagradável, sabe? Depois de eu entrar nos trilhos, há um trecho super longo sem nenhuma outra saída, além de uma propriedade privada de uma fábrica para qual a ferrovia entrega mercadorias, na qual, bem, tem sérios problemas se você invadir ela. Depois tem um cruzamento de cerca de 20 minutos para baixo e mais 5 minutos de lá onde ficou o Walmart. Devido a isso eu não conseguia simplesmente sair dos trilhos e fugir. Eu tinha que chegar à vala antes de qualquer coisa, sabe? Cara, olha, aqui no sul, perto de onde eu moro, não tem nenhum trilho de trem e mesmo que eu tivesse, eu não sou trouxa de andar neles pela noite. Se eu não encontrasse um mendigo, eu ia encontrar algum casal fazendo sapecagem ou até um cara estranho que nem esse da história. Eu já não duvido de nada. Eu fico até impressionado desse moleque ter saído vivo. E é o que me faz duvidar ainda mais da sanidade dele. Porque não é possível que alguém tão estranho assim exista mesmo. E que se existir, que não faria nada com ele. Enfim, se tem trilhos por perto de onde tu mora, faz um favor pra ti mesmo. Tenha amor aos seus órgãos. Não ande no trilho à noite. Ou melhor, nem ande neles, mesmo que seja de dia. Vamos pra próxima, vamos. Isso aconteceu 10 anos atrás, eu tinha 18 anos e eu trabalhava numa rede de restaurantes muito popular no shopping local da cidade. Ele era famoso pelos cafés da manhã e o uniforme era uma camisa de botões de cores vivas e que era facilmente reconhecível. Era um domingo, nosso dia mais movimentado da semana e ainda por cima um feriado. Então a gente estava lotado e muito ocupado. Quando chegou a hora do almoço, eu não queria incomodar a cozinha com meu pedido, então eu decidi ir correndo até um restaurante diferente para comer e voltar para ajudar meus colegas de trabalho, sabe?
Tava muito lotado e o pessoal não tava conseguindo dar conta da demanda. Depois de eu caminhar um pouco, um homem alto e mais velho começou a caminhar do meu lado, como quem não quer nada. No começo eu não liguei pra ele por causa da multidão, mas depois ele começou a falar diretamente comigo e foi um pouquinho, assim, só um pouquinho difícil de ignorar, sabe? Ele falou assim, ó, ei, qual o seu nome? Onde você trabalha? Infelizmente, eu ainda tava com o meu crachá e ele mostrava o restaurante e o meu nome, então eu não falei nada. Eu deveria passar por aí e comer algumas panquecas e waffles algum dia. Eu não respondi ele e eu nem mantive contato visual. Qualquer outra pergunta que ele me fez foi respondida com ou silêncio ou com respostas totalmente curtas, como sim ou não. Eu tava com medo de ser indelicado, sabe? Mas eu também não queria dar nenhuma abertura pra ele. Finalmente, então, ele perguntou quantos anos você tem. E eu respondi que tinha 15. Eu era absolutamente maior de idade, mas esperava que aquela mentira desanimasse ele, sabe? Porque ele tava definitivamente na casa dos 30. Então ele diz... Só 15? Brincadeira. Ele disse... Ei, eu posso trabalhar com isso. Enquanto tocava no meu ombro. Eu não sei que tipo de reação que ele queria de mim, mas eu fui pra trás instantaneamente. Com um instinto, sabe? Com os olhos arregalados. Eu entrei na loja mais próxima, o mais rápido que eu pude, provavelmente uma GameStop, e eu comecei a olhar todas as prateleiras, como se minha vida dependesse disso, e talvez dependesse, na verdade. Felizmente, ele não me seguiu até a GameStop, nem me seguiu quando eu saí dali para pegar meu almoço correndo. Eu, graças a Deus, não vi ele mais. E se alguma vez ele passou no restaurante para comer as 3 panquecas e waffles, eu nunca tive a infelicidade de servir ele, graças ao meu bom senhor. Ainda me surpreende até hoje que eu mal retribuí e depois disse pra ele que eu era menor de idade e nada disso fez ele parar de tentar fazer algo comigo. Essa também não foi a única vez que eu fui seguido num shopping por um homem estranho, mas na minha opinião foi a pior. Encontro com pessoas assim sempre vão ser algo inesperado, nojento e chocante. Às vezes a gente está tão ocupado na nossa própria rotina que a gente nem nota quando essas pessoas estranhas se aproximam e trazem essa aura, essa energia ruim e a maldade no seu olhar e na mente. É um choque de realidade realmente, e ele só passa, você só sente o choque assim que a primeira palavra sai da boca dela. Sempre faz a gente pensar se aquela pessoa realmente existe, se não é loucura da nossa cabeça, alguém tão complicado assim realmente existiu, sabe? Nessas situações, o melhor é manter a calma e começar a pensar em como você vai sair dessa situação. Sair de uma posição de vulnerabilidade e chegar até um lugar seguro. Eu fico feliz que o cara tenha se safado disso, porque é realmente algo muito difícil de processar. Eu vou colocar um outro vídeo que eu tenho apreço. Se você gostou do meu trabalho e desse formato, sinta-se livre para dar um like ou qualquer coisa que seja. Bem, foi isso por hoje. Se está querendo ver casos criminais, então eu vejo vocês de novo na sexta. Mas se querem mais histórias, então até a próxima quarta. Se você quer me ver independente do que seja, então qualquer um dos dias vai servir. Enfim, eu sou o Isa. Até a próxima. Tchau.